Será que o ciclista tem que parar no sinal vermelho? Ou a bicicleta está liberada de respeitar essa sinalização? Essa pergunta pode parecer muito simples para alguns, para outros pode até parecer irrelevante, mas pelo contrário, eu acho que é essencial a gente discutir isso. Eu acho que essa questão aí tem diversas camadas e eu vou abordar algumas delas nesse vídeo aqui. Fazendo um pedal aqui no asfalto, dia de semana, passei o feriado de Páscoa lá com a minha família em Gramado. Eu não pedalei, lá eu não tenho bicicleta. Aí voltei ontem e hoje estou aqui na pista. Bom, então eu vou partir primeiro do que seria mais simples para ir depois ao que é um pouco mais complexo nessa discussão, na minha visão. Primeiro, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o nosso atual Código de Trânsito, ele coloca a bicicleta como um veículo que faz parte do trânsito como qualquer outro veículo. A diferença, claro que o nosso de propulsão humana, né? Quanto as motos, os carros de passeio, caminhões, ônibus são veículos automotores, né? Mas todos têm direito a estar no trânsito, segundo o nosso código. E então, se a gente tem o direito de andar nas vias públicas, ser respeitado ali como um veículo, a gente também precisa cumprir as regras de trânsito, né? A bicicleta pode andar em ciclovias, ciclofaixas, nas ruas da cidade ou até em estradas, em acostamento, como eu estou andando aqui. Caso não haja acostamento, a bicicleta tem que andar bem no bordo direito da via. Isso é o que diz o CTB, né? Então a gente tem esse direito de trafegar nas vias públicas. Aí a questão de se arriscar ou não em rodovias ou lugares sem acostamento, sem ciclovia, aí é outra discussão, eu até já falei disso em outro vídeo. Mas focando no nosso assunto aqui desse vídeo, se a gente tem esses direitos, ao menos escritos no código, a gente também, em teoria, deve seguir as regras, os deveres, né? Então eu acho que do ponto de vista da lei, vamos dizer assim, essa questão é bem simples. Sendo o sinal vermelho uma sinalização de trânsito como qualquer outra, a gente como ciclista deve respeitar, né? Mas saindo da teoria, indo para a prática, a gente sabe que nas cidades aí, muito dificilmente tu vê um ciclista parando sinal vermelho, né? Claro, a menos que esteja um fluxo intenso de veículos, né? Mas se o sinal fecha e tem uma brecha ali, geralmente o pessoal de bicicleta passa, né? Com algumas exceções. Até mesmo nas muitas cidades a gente vê os motociclistas também fazendo isso. Aqui em Pelotas eu vejo bastante as motos furando o sinal vermelho. E eu acredito que isso é complicado, sabe? Eu acho que não é muito legal fazer esse tipo de coisa, né? Se a gente quer ser respeitado no trânsito, a gente também tem que respeitar. Então eu sempre paro no sinal vermelho. Sempre paro, por mais que eu teria a possibilidade de olhar se não está vindo ninguém e seguir, eu opto por parar. É claro que não em situações como, por exemplo, se tu estiver saindo de casa às 5 da manhã, com as ruas vazias, ainda escuro, tu não vai ficar parando em sinal vermelho onde não tem ninguém para te ser assaltado, né? Aí é uma questão de bom senso, né? Ruas desertas, fim da madrugada, tu não vai estar parando. Poderia se argumentar que por ter
maior visibilidade na bicicleta e por até poder ouvir melhor, por não estar num veículo motorizado, o ciclista teria mais condições de chegar no sinal vermelho, parar, olhar e atravessar. Em parte isso é verdade. Muitas vezes é seguro até fazer isso se tu tem plena visão da rua para atravessar. Porém, eu acho que a questão de parar no sinal vermelho vai também para um outro lado. Eu acho que parar no sinal vermelho, assim como respeitar outras sinalizações de trânsito, passa uma mensagem positiva para os motoristas, sabe? Para as outras pessoas ao redor. Tu parar numa faixa de pedestre, se alguém tiver prestes a atravessar, isso tudo demonstra cortesia, demonstra respeito, né? Por mais que às vezes não seja tão necessário, como a gente falou, mas é uma mensagem legal que eu acho que vale a pena passar, perder ali alguns segundos, né? Salvo nessas situações de risco, né? Em que tu tá num horário, num local pode vir a ser perigoso para ti, aí tu evita de parar, né? Mas em condições normais, executar essa cortesia passa uma mensagem até de humildade para os outros motoristas, pedestres, pessoas ao redor. De certa forma quebra aquela ideia que muitos hoje têm do ciclista como um cara arrogante, como uma pessoa que não respeita ninguém, que só quer ter a razão sempre. Então eu sempre tento passar uma mensagem positiva de cortesia, de dar preferência muitas vezes para os motoristas. Só que também eu quero deixar aqui um alerta importante, que é preciso ter algumas precauções ao parar no semáforo, né, ao parar no sinal vermelho. E eu acho que a principal precaução é evitar ficar parado nos pontos cegos dos carros, principalmente de caminhões e ônibus, veículos grandes, que tem muitos pontos cegos. Isso eu vejo acontecer muito nas esquinas. Às vezes o cara de bicicleta ou até mesmo de moto, ele vai colocando do lado de um caminhão, por exemplo. O caminhão tá parado no início da fila, na frente, né? E aí o cara coloca do lado, vai para querer passar o sinal vermelho, aí ele vê que não dá para passar, que tá vindo o carro, ele para ali, fica no lado direito do caminhão ou do ônibus, num local muito perigoso, num ponto cego. Às vezes aquele cara dirigindo o caminhão não vai ver ele por algum motivo, e se aquele veículo pesado for virar à direita quando abrir o sinal, o ciclista que está ali no ponto cego vai acabar sendo atropelado ali. Então muito cuidado para o local que tu vai parar num semáforo. Então essa é a minha opinião, minha contribuição para esse debate. Pode ser que muita gente não goste, muitos ciclistas aí achem que isso é besteira, que é bobagem, e tudo bem, cada um tem a sua opinião. Eu apenas trouxe a minha análise, a minha forma de encarar essa situação do sinal vermelho, da sinalização de trânsito. Independentemente se tu concorda ou discorda, deixa o teu comentário, a tua opinião aí, que a gente continua o debate. Então é isso, se gostou do vídeo, deixa o teu like, isso ajuda muito o engajamento do vídeo, assim como os comentários. Não custa nada, é algo que valoriza aí o trabalho. Se ainda não for inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.